Vida e saúde começando na sua tela. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem pra cá porque o assunto de hoje promete. Eu tô aqui com a doutora Edna Cunha. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Você tá bem? Tudo bem, você? Prazer te receber, Prazer, viu? Meu. Ela Obrigada. que é nutricionista, vem aqui com o Dr. Benício Pereira, que você já conhece. Tudo bem? Olá. Tudo muito bom. Muito prazer. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Essa equipe Pessoalmente é melhor, né, doutor? Melhor ainda, com certeza. Ele que é médico do estilo de vida. Eu vou contar um pouquinho mais sobre a especialidade de cada um aqui. Não só a especialidade, mas também a atuação desses dois profissionais. Porque eles estão num projeto lindo, poderoso, maravilhoso. Reversão do diabetes. E audacioso também, doutor Benício. Audacioso, né? A gente, às vezes, não pode nem falar dessa maneira, reversão, mas a gente tem a audácia de dizer que é possível. Para algumas pessoas, isso com certeza é possível, não é, Edna? Sim, a prática nos mostra isso, né, Denise? Ó, doutor Benício e doutora Edna estão aqui, ela como nutricionista, ele como médico do estilo de vida, ele é diretor clínico da Clínica Spa Vida Natural, atua ali como médico geral, clínico geral e também como endocrinologista. Ela que tem mestrado em metabologia, síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Que é justamente o que precede o diabetes e outras doenças. Sim. Os dois aqui têm coordenado uma equipe gigante de profissionais para tratar desse assunto, como enfrentar adequadamente o diabetes para que você tenha, assim, qualidade de vida e tenha o resgate da sua saúde. Você está sofrendo aí com diabetes? Essa doença silenciosa que vem aí roubando qualidade de vida, roubando vigor, roubando prazer de viver? Bom, se você acredita na cura de algumas doenças, eu quero que você entenda que com a mudança do estilo de vida, nós acreditamos que tudo é possível. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse programa de hoje, tratando sobre a reversão do diabetes. Vem pra cá que a gente vai continuar também falando aqui de saúde mental. Você sabe que sexta-feira o Dr. César vem pra cá. Ele vai falar hoje sobre insegurança nos relacionamentos. Você acompanha também Flávia Souza trazendo mais um boletim de saúde. E na receita vamos ter bolinhas energéticas deliciosas para você. Olha aí, vai se inspirando aí. Daqui a pouquinho eu te conto essa receita maravilhosa. Vocês sabem, doutor Benício e doutora Edna, que eu gosto de começar todo o Vida e Saúde com uma reflexão. A palavra de Deus é rica, poderosa. E hoje nós estamos aqui extraindo da Meditação da Mulher de 2023 o texto de Salmo 37, 24, que diz assim, olha, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E vem tanto a calhar, hein? Inclusive com a pesquisa, que a gente fala de mudança de estilo de vida e quantos não escorregamos quando estamos mudando o estilo de vida. Mas se cair, o Senhor levanta. Só que não bom. pode desistir. Só não pode desistir. É isso. Essa é a diferença do justo. O justo cai também, mas o Senhor o segura pela mão e ele se levanta. Vamos juntos? É Vida e Saúde começando aqui na sua tela. Fica ligadinho aqui, sobe o som e ó, coladinho aqui com a gente, você vai aprender muito hoje. Até daqui a pouquinho. Vida e Saúde agora sim, falando aqui de um assunto importante, um assunto do seu interesse, diabetes. Você tem vontade de se ver livre dessa doença? Talvez você não seja aí a vítima, talvez o seu pai, a sua mãe, talvez o seu filho. Vem pra cá que a gente quer conversar sobre esse assunto aqui. Eu já te apresentei aqui, Dr. Benício Pereira com a gente, doutora Edna Cunha, ela que é nutricionista, ele é médico, é biomédico, tem ajudado muitas pessoas na Clínica Spa Vida Natural. Isso mesmo. E vocês dois têm carregado um piano grande com a pesquisa de reversão do diabetes. Conta pra gente rapidinho, doutor Benício, vocês já estão há quantos anos trabalhando nessa pesquisa? Já são 4 anos, né? Começou tudo com um sonho. E quem encabeçou esse sonho foi a Edna. Né? A Edna chegou para mim e perguntou alguma coisa. Vou deixar que ela conte. Fale, doutora. Então, porque a clínica já tem 40 anos de funcionamento, né? E desde então tem se visto muitos casos de reversão de diabetes.
E daí veio um sonho, uma vontade, por que não a gente transformar numa linguagem científica tudo isso? E documentar. Isso. E aí foi onde eu procurei o meu amigo, né, para poder pra gente se juntar nessa e poder encabeçar esse estudo. E foi assim, do embrião, não tinha nenhuma vírgula escrita, né? Então, a gente conseguiu, já nesses 4 anos, tornar esse projeto factível, né, Benício? É verdade. Foi possível de ser realizado e hoje nós estamos já na metade. Na metade, Uau. exatamente. Agora, um sonho grande desse jeito não se sonha sozinho. Dr. Benício e doutora Edna se juntaram, uniram forças e aí vocês começaram a pensar nas várias possibilidades de estudo, porque uma pessoa diabética, ela tem várias complicações, como a gente vai ver aqui no programa hoje. E vocês queriam analisar todas essas complicações e todos os ganhos com a mudança do estilo de vida. Tá? A gente vai falar sobre o tratamento convencional comparado com o tratamento da mudança do estilo de vida. Agora, doutor Benício, se você não tem, por exemplo, um grande doutor ou doutora, um pós-doutor, alguém orientando também, a coisa não anda, não é? Com certeza. Edna falou assim, Benício, vamos mandar um e-mail lá para a USP, do Departamento de Endocrinologia. E quem responde? Doutora Maria Elizabeth Rossi da Silva, que é essa grande especialista com uma tremenda experiência, inúmeros trabalhos publicados, trabalha com diabetes há tanto tempo e ela respondeu para a gente não imaginava que uma pessoa desse calibre fosse responder para a gente. Então, rapidamente. E rapidamente, em 2 dias, nos respondeu. E na semana seguinte, nós já estávamos numa reunião, numa entrevista lá. E aí, aquilo que a gente pensava que fosse ser, né, de uma coisa simples, a gente viu que era muito maior do que o que a gente imaginava. A gente pensava assim, vamos chegar lá e somente documentar como é que faz. E a doutora Beth, com toda aquela experiência, nos elevou a um nível muito mais de visão, muito mais ampliado. Que bom. Graças a Deus. E a gente se sente aqui de muitas maneiras honrados com a presença do Dr. Benício e da doutora Edna agora, porque eles vão trazer aqui alguns já resultados parciais desse estudo, ou seja, você vai ver aqui algo concreto. Não é simplesmente o que tem poder também, né? O factual, aquilo que você vê diariamente lá, Edna, na sua clínica, com seus pacientes. Agora você vai ver isso de maneira... Você vai trazer, na verdade, para a gente de maneira assim, sistematizada. E isso mostra que você aí de casa também pode ser parte dessa estatística quando você aceita, quando você entende o que é o problema e você aceita a sugestão divina. Vou dizer assim, doutor Benício. Com certeza, mas você falou tudo, porque isso não fomos Edna e eu que inventamos, isso foi o Criador. O Criador deixou dentro de cada um de nós, eu falo com você, deixou uma capacidade de restauração muito grande, quando nós nos alinhamos às leis da saúde que Ele deixou para a gente. Então é isso que acontece, Teru. A gente alinha. Na hora que a locomotiva vai para o trilho, os vagões acompanham. E aí a coisa pode acontecer. A gente sempre gosta de falar, né, que a gente não promete cura do diabetes. O que a gente traz, o que a gente gosta de dizer é que há esperança para aqueles que se tornam obedientes às leis que o Senhor deixou para a gente. Maravilha. De como viver. Eu acho que o começo de tudo precisa ser, para a gente colocar essa locomotiva nos trilhos, a gente precisa entender o problema. Eu quero ver a doutora Edna falando um pouquinho para a gente agora quais são as principais características da diabetes, porque a gente vê, né, é aquele que tem açúcar no sangue, mas vamos trazer na tela aqui, eu queria o seu comentário, doutora Edna. A gente tem, olha, de como características principais, tá? E a gente vai fazer essa diferenciação entre o tipo 1 e o tipo 2. A do tipo 1 destrói as células produtoras de insulina e ela é do tipo autoimune, ou seja, ela não é provocada pelo estilo de vida, certo? Certo. Na verdade, o corpo começa a destruir as células produtoras de insulina no pâncreas, né? As duas têm uma característica comum, que é a elevação do açúcar no sangue. Então, o açúcar no sangue vai ficar alto nas duas condições, porém a causa é um pouquinho diferente. Vamos trazer, ó, tipo 2 já tem essa resistência à insulina e deficiência também de insulina e também é causada pelo estilo de vida. Aí é o que eu fiz, é o que eu como ou não como, é o que eu me ativo ou não me ativo.
E isso vai determinar se eu vou ter o do tipo 2 ou não, certo? Sim. Não é porque a sua mãe ou seu pai teve diabetes que você vai ter, né? Está condenado. Tá Não né? necessariamente. Isso. Na verdade, você pode modificar essa herança genética que tem, sim, alguma coisa envolvido, mas você, com seu estilo de vida, você pode mudar, você pode silenciar aquele possível gene que está insistindo em querer trazer o diabetes para a sua vida. Você pode falar, não, peraí, aqui não. Vamos ver mais características aqui, olha, do tipo 1 e do tipo 2. São bem diferentes, gente. A gente tem ali, do tipo 1, vai apresentar como sintomas uma sede constante, a vontade de fazer xixi várias vezes, uma fome que não sacia e um cansaço. É interessante isso, né? Já o tipo 2 vai apresentar uma dificuldade de cicatrização e infecções frequentes. São bem diferentes assim mesmo? No caso do tipo 2, eu ainda diria algo mais, porque às vezes ela pode ser silenciosa, ela não apresentar nenhum sintoma e de repente você faz um exame de ponta de dedo, aquele da glicemia, e dá aumentada e a pessoa assusta. Né? Tá. Então pode ser um sintoma, pode ser assintomático até um determinado tempo. Tá. Mas realmente esses sintomas são clássicos. Vamos trazer mais aqui características da diabetes. A gente está falando tipo 1 e tipo 2. Também vai apresentar perda de peso no tipo 1, nervosismo, fraqueza, mudanças de humor e também enjoo, gente, náusea e vômito. Esse eu nunca, muito inespecífico, doutor Benício. Pois é, acontece o seguinte, todos esses sintomas que você cita com muita propriedade do diabetes tipo 1, são sintomas, logicamente, que aparecem num primeiro momento, porque o diabetes tipo 1, como é autoimune, parou subitamente a produção de insulina e então a pessoa apresenta rapidamente todos esses sintomas, o que é, entre aspas, melhor do que o tipo 2, porque o tipo 2 é insidioso, né? Silencioso, não manda aviso. Não manda aviso. Aí o que acontece para uma pessoa do tipo 1? Ela rapidinho sentiu aquilo, vai para o médico. Vai para o médico, entra com uma terapia à base de insulina e esses sintomas, eles deixam de existir. E a pessoa vai ter uma vida perfeitamente normal, vai viver sua rotina. São normalmente jovens que apresentam isso, não é? Muitas crianças e também. Crianças também. Mas vamos trazer a característica do tipo 2, porque é justamente esse que a gente quer tratar mais. Inclusive é o que é maior, mais frequente, né, gente? Ó, visão embaçada, formigamento nos pés, furúnculos. Não sabia também dessa. Por quê? Porque o sangue fica cheio de açúcar, doutor Benício? Pois é. A gente tem que ver o seguinte, Teru. Uma pessoa que está com uma glicemia extremamente elevada, ela se predispõe a uma deficiência imunológica. E essa deficiência ela é muito importante, porque ela vai afetar da cabeça, literalmente, ao dedo midinho do pé. E parece que eu estou falando assim, dedo midinho do pé com você, como se fosse simplesmente uma força de expressão, e não é. O diabetes tipo 2, ele é responsável pelas principais amputações, ou melhor, as amputações não traumáticas são provocadas em grande parte pelo diabetes tipo 2. E perfeitamente evitável, Teru, perfeitamente evitável quando nós temos um estilo de vida adequado. Vamos falar então, doutora Edna, sobre quando a coisa complica, quando o diabetes não está controlado, quando de repente o medicamento não está sendo tomado direitinho ou na quantidade, na frequência certa, porque as complicações vão vir, é uma doença progressiva, se você não cuida ela pode levar inclusive à morte. Mas aí, lesão renal, que é mais a sua área, doutor Benício, pode estar na lista aí, problemas sexuais, depressão e ansiedade, problemas dos pés, como o doutor Benício acabou de trazer aqui, e problemas dos olhos são as mais frequentes. Queria que vocês falassem rapidinho sobre lesão renal, por exemplo, doutor Benício. Lesão renal, insuficiência renal crônica provocada por diabetes. Então, essa pessoa, ela poderá ser submetida no futuro à hemodiálise por causa dessa lesão renal. Diabetes, a gente diz que é uma doença sistêmica. Ela afeta, como a gente já comentou, e tem até um bonequinho. Posso vem cá, mostrar por favor. aqui? Podemos mostrar, Sim, Edna, vem né? cá. Então, olha só, possibilidade de AVC, possibilidade de cegueira, isso é muito importante também. Vai diminuindo a acuidade visual
e de repente a pessoa se vê cega, não é? O infarto, vou até tirar o pulmãozinho aqui. Vem pra cá, ó. Olha aí, infarto, né? O coração sofre com isso. E o diabetes vai afetando tudo. Depois a doutora Edna vai falar desse órgão aqui importante. E os rins, como nós comentamos, não é? E assim vai. Mas por que? Os tecidos são danificados? Porque quando você fala de AVC aumentado, o risco aumentado com o diabetes, é porque os vasos estão mais frágeis? Exatamente. Isso entra também, mas normalmente o diabético também ele vai desenvolver uma hiperlipidemia. Isso significa aumenta colesterol, aumenta triglicérides, e aí vem uma noticiazinha. Se você está notando que seu triglicérides está aumentado, se seu colesterol anda em níveis altos, pode ser que você esteja desenvolvendo a síndrome metabólica, que a doutora Edna a área dela. Sabe bem, né, falar sobre isso. Então, a síndrome metabólica é um passo anterior a isso. Não é? Tá, eu vi ali que também, ainda falando sobre talvez sistema circulatório, problemas sexuais, que é um assunto que as pessoas quase não falam, relacionados à diabetes. Tem a ver com esse sistema circulatório que está em deficiência também? É que o açúcar, na verdade, em alta concentração, circulante ali, ele passa pelo corpo todo. Como o Dr. Benício falou, desde o cérebro até o dedinho do pé. E também nos órgãos sexuais. Tá. Fato interessante, a Edna vai lembrar, passou uma determinada pessoa por nossa pesquisa e que era um homem e que tinha 60 anos. Essa dificuldade, uma disfunção erétil, provocada pelo diabetes. Depois de haver passado um tempo e estar se tratando, olha o que aconteceu. Ele falou para a Edna e para mim, dizendo assim, e lógico que não fomos nós, mas ele disse para nós, vocês me devolveram a vida. E eu entendi o que ele quis dizer. Sim. Porque a realização sexual, ela faz parte de um casamento. Faz parte da saúde. Da saúde, não é? Faz parte. E então, melhorou os níveis de açúcar no sangue e um tempo depois melhorou a função sexual, Teru. Que Já legal. pensou? Que coisa? Mas a doutora Edna está estudando sobre o impacto, eu não sei, da microbiota ou a diabetes na microbiota. E isso é um estudo muito maravilhoso. O que as bactérias têm a ver com diabetes, doutora? Tudo a ver. Bactérias do intestino. Tudo a ver, porque no nosso intestino nós temos alguns tipos de bactérias. A gente agrupa esses tipos bacterianos em bactérias do bem e bactérias do mal. Conforme o tipo de alimentação, o próprio estresse, sedentarismo, algum uso de alguma substância, alguns medicamentos, tudo isso vai interferir na microbiota ou microbioma intestinal. E quando na verdade, a gente entende que a alteração na microbiota, ela vem antes do surgimento do diabetes. Então, dependendo do tipo de alimentação que a pessoa pratica, né? Ela vai provocar uma alteração muito importante. E é inclusive isso que nós estamos estudando também, né, na nossa pesquisa. E basicamente, a gente percebe, até dentre os estudos que a gente se pautou até para escrever o nosso projeto, que a gordura saturada, que é a gordura vindo de origem animal, né, é um dos grandes vilões. Além da gordura saturada, nós temos a presença de alguns aminoácidos vindos da carne, principalmente carne vermelha. Então, tudo isso vai afetar o microbioma intestinal e isso vai provocar uma inflamação no corpo, que vai fazer cair o sistema imunológico e, com isso, começa os sinais e sintomas do diabetes. Então, essa história, gente, de que o diabetes vem só porque a pessoa está comendo açúcar demais, talvez seja um grande erro nosso, da população, porque ela está acabando de dizer aqui que antes de você ficar diabético, provavelmente o seu intestino sofreu alteração e isso levou o corpo a ficar diabético.
Eu ia falar da área de vocês, mas não vou me meter, não. E levou, então, essa insulina resistência periférica à insulina. Tá bom, falou. Mas o que isso quer dizer? Que essa imunidade baixa, essa inflamação, deixou, então, o nosso corpo resistente à insulina? Exatamente. Então, no diabetes tipo 2 é isso. A pessoa tem insulina e começa a sintetizar mais ainda, porque vai vendo que a coisa não anda, que não está funcionando, o açúcar vai elevando, o corpo entende, puxa vida, eu tenho que produzir mais insulina. E é durante esse excesso de produção de insulina que nós entramos num quadro inflamatório completamente descontrolado. E é por isso, voltando ali, né, vai afetar o olho, essa inflamação, vai afetar o cérebro e todas as partes do corpo. Se a gente pensar bem, talvez o diabetes faça parte do problema que mais mata no mundo, o problema do coração, né? Exatamente. Agora, a medicina tem se esforçado e muito, as grandes mentes, os grandes cientistas têm se esforçado e muito para tentar reverter essa situação. Então, as pesquisas estão acontecendo ao redor do mundo todo, no planeta inteiro. E, atualmente, talvez o tratamento que você está recebendo aí, o convencional, seja esse, ó, vamos pôr na tela. Doutor Benício, fala pra gente, ó, é um medicamento, você faz ali, quando chega num determinado momento, a aplicação até da insulina, porque, né, o controle não está dando mais conta, pode falar. Exatamente, né? Chega um momento que você começa com um medicamento, a gente chama antidiabético oral. Tá. Normalmente é uma metformina, ou comprada com o nome de glifage, que é a medicação referência para isso. Depois, você já tem que agregar alguma outra medicação. Depois agrega outra, e assim vai. Daqui a pouco pode ser que a reserva pancreática, Teru, ela vá diminuindo, e aí a pessoa começa a ter necessidade de aplicação de insulina extra. E não é o diabetes tipo 1, é o tipo 2, mas vai também ter essa possibilidade. A gente tem também aqui na tela a indicação convencional ainda hoje, recomendada pelos médicos, de atividade física, doutor Benício, de uma alimentação livre de açúcar. Essa é a recomendação básica, né? Alguns médicos até liberam adoçantes, olha, não pode mais açúcar, mas adoçante, em alguns casos está liberado. Por que é indicada atividade física? A atividade física, ela provoca a sensibilidade à insulina. Ela devolve sensibilidade ao corpo, às células, né, Edna, para a pessoa novamente ter essa possibilidade de permitir que sua insulina faça o que precisa fazer. Faça efeito. Faça efeito. É como se o receptor na célula, né, a entradinha da célula, né, quando tem esse processo de resistência insulínica, ele está mais fechadinho. E o exercício é como se ele abrisse para a insulina vir encaixar perfeitamente e fazer a sua função. Então, os médicos estão indicando corretamente algo certo para você. Exato. O problema é que nem sempre a gente pratica, né? Aqui no Vida e Saúde você tem a chance de fazer atividade física toda semana com a gente no Mexa-se e na segunda com Tânia Santos. Agora, doutor Benício e a doutora Edna vêm aqui justamente para falar de algo a mais. Porque se você quer a cura, se você quer o controle dessa doença, desse sofrimento que você tem enfrentado aí, a gente precisa saber, conhecer esse algo a mais. Vamos fazer isso no bloco seguinte, então fica aqui com a gente. Eu preciso de intervalo, gente. Ainda hoje você vai acompanhar aqui claramente, o Dr. César vai falar sobre a insegurança nos relacionamentos, vai ter boletim de saúde com Flávia Souza, vai ter receita aqui de bolinhas energéticas. E eu quero deixar a cereja do bolo para agora, ó. Se você tem diabetes e tiver assim a vontade de participar dessa pesquisa aqui, já pensou? Receber a indicação direta aqui do Dr. Benício e da doutora Edna, você vai ter a chance de participar aqui no Vida e Saúde hoje, começando hoje, tá bom? A gente vai ali e volta já.